Então, pessoal, quem está falando aqui, vamos começar. Quem está falando aqui é Toneladas, do Academia do AV. E hoje a gente vai tratar sobre como fazer o seu gerenciamento do combustível, né? Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas eu, desde quando jogava 2011, principalmente quando comecei a jogar o Fórmula 1 2011 ainda, não me ligava muito nessa questão do gerenciamento de combustível. Era algo que eu, na verdade, negligenciava o gerenciamento de combustível. E isso negligenciava por achar que não fazia nenhuma diferença. Eu simplesmente, como eu falei aqui na chamada do vídeo, deixava eh, o gerenciamento do combustível ali na opção 2 padrão, fazia minha corrida toda sem me preocupar com isso. A única coisa que eu me atentava às vezes era colocar na mistura 3 quando tinha muito combustível economizando, mas assim, sem nenhum gerenciamento pensado, sem estar refletindo sobre o que eu estava fazendo. Com o passar do tempo, eu fui observando outros pilotos que também jogavam Fórmula 1, fui analisando corridas no YouTube, vendo até a forma e percebendo, na verdade, a forma como esses pilotos faziam o gerenciamento de combustível, e eu percebi que eu precisava modificar a forma da minha pilotagem, né? Como que eu fazia a administração desse combustível durante as corridas. Então, comecei a evoluir nesse gerenciamento, fazendo as trocas da mistura de combustível em trechos específicos da pista e percebi que o meu rendimento, né, o desempenho do meu carro, a potência do meu carro, ele era muito maior nas retas com essa administração. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é exatamente isso. Como você fazer para gerenciar o seu combustível de uma forma correta, para que ele entregue, quando você precise, um motor com maior potência e quando você precisar também economizar combustível, que você consiga fazer essa economia de combustível e trabalhar isso durante toda a corrida. Em alguns momentos, economizar combustível para poder gastar mais combustível em outras situações, quando você vai precisar de uma potência muito maior no seu motor do carro, certo? Para começar, então, o que é que eu quero só a gente alinhar aqui algumas coisas com vocês. A gente vai começar indo para a pista aqui em Silverstone e eu já vou querer mostrar para vocês. Beleza. Já dá aqui para eu sair. Volta boa. Para a gente começar, eu vou começar com o básico, explicando quais são os tipos, né, de mistura de combustível que estão disponíveis no Fórmula 1. Como vocês podem ver aqui, deixa eu trocar a visão da câmera para vocês poderem enxergar isso. Como vocês podem ver aqui no MDF, né, no painelzinho aqui no canto direito, a gente tem a opção econômica, certo? A gente está aqui no treino livre para a gente poder mostrar. A opção econômica. O que é que ela vai fazer? Como o próprio nome diz, ela vai economizar o teu combustível. Quer dizer, a quantidade de combustível que você colocou. Por exemplo, você coloca combustível para uma volta. Deixa o Jeff parar de falar. Tá bom, Jeff, obrigado. É, então, voltando, o que é a mistura econômica, a mistura 1? A mistura 1 ela vai economizar o teu combustível, então se você coloca combustível para apenas uma volta e faz a volta toda em mistura econômica, o teu carro ele vai economizar tanto combustível que você vai conseguir completar essa única volta e ainda vai sobrar algum combustível. O que é que acontece quando você coloca a mistura única? E a gente já vai adiantando aqui. Quando você coloca a mistura econômica, perdão. Quando você coloca a mistura econômica, para ele economizar o teu combustível, o que é que ele faz? Ele retira potência do motor. Então, a mistura econômica tem a vantagem de você conseguir economizar um pouco de combustível, mas faz com que seu carro tenha pouca potência, o que vai refletir principalmente nas retas, certo? A segunda modalidade aqui que você pode fazer a gestão do teu combustível é a mistura padrão. A mistura padrão é um meio termo entre a mistura econômica e a rica, que a gente vai falar ainda. Então, embora ela não economize tanto combustível, ela também entrega um pouco mais de potência para o teu motor, mas é aquela opção standard, né? Ela vai consumir a quantidade adequada ali. Se você colocar uma volta de combustível, provavelmente ela vai consumir o combustível todo em uma volta, mas também nunca vai te dar uma potência muito grande no final das retas e nunca vai economizar bastante combustível quando você precisar. Passando para o terceiro ponto,
o terceiro tipo de mistura de combustível, a gente chega na mistura de combustível rica. O que é essa mistura de combustível rica? Nesse tipo de mistura aqui, o teu carro ele vai consumir muito mais combustível, e aqui eu falo para você, é muito mais combustível mesmo. Você vê, inclusive, o contador ali do combustível reduzir muito mais rápido quando começa a acelerar. Veja, 4, 3, 2, 1, 0. 99, quer dizer, ele consome muito mais combustível, mas o que é que ele faz em benefício? Te dá uma potência muito grande no motor, uma potência maior no motor do teu carro. Então isso é ótimo para quando você está utilizando, você precisa fazer alguma ultrapassagem, você está nas retas longas, ativar o modo 3. Ok, tem o modo 1, o modo 2 e o modo 3, e agora eu preciso aprender uma forma correta de administrar os momentos em que eu vou utilizar o modo 1, modo 2, modo 3, para que eu possa aproveitar a melhor parte de cada tipo de mistura. Porque, como a gente conversou antes, cada mistura tem um benefício e um malefício, né? Quais são os benefícios quais são, na verdade, os malefícios? A gente vai falar dos malefícios agora, do tipo de mistura 1. O tipo de mistura 1, como a gente falou, ele vai te dar pouca potência no motor, uma menor potência, a menor potência que você vai ter. Qual é o malefício da mistura 2? Vai te dar um pouquinho mais de potência, mas não é a potência máxima. E você vai, se você trabalhar ali no 2 sempre, você nunca vai ter o melhor do cenário. Aí eu já trago uma ressalva aqui para vocês. A pior gestão de combustível que você vai fazer, é a pior, para mim é a pior gestão de combustível, é deixar setada a mistura de combustível na padrão, na opção 2, toda a corrida. Você não está fazendo gerenciamento nenhum. Você está simplesmente deixando de trabalhar essa variável que o jogo te fornece para te dar mais velocidade, para te dar mais consistência e para te tornar mais rápido no jogo, no Fórmula 1. Então, malefício da mistura 1, tira muita potência, a mistura 2 já não tira tanta potência, mas não é a melhor, e a mistura rica, embora te dê muita potência, consome muito combustível. Vamos só ver um comparativo, que eu fiz um vídeo agora há pouco aqui, comparando a quantidade de velocidade na reta final que você chega, comparando mistura fraca, mistura padrão e a mistura rica, certo? Eu gravei umas hot laps não, eu gravei umas voltas aqui no circuito do Vietnã, e eu quero que vocês observem a diferença. Eu tomei o cuidado de deixar sempre os mesmos parâmetros, então a gente vai sempre contar a velocidade máxima pelo próprio sensor da pista que ele vai mostrar. Então no Vietnã tem uma reta que é gigantesca. A primeira volta que eu dei aqui, desse trecho em reta, eu coloquei mistura 1 e aceleração total. Não ativei DRS para manter o mesmo padrão e a mesma quantidade de combustível. Vamos observar aqui qual é a minha velocidade final de reta. Vai aparecer no sensor aqui. Chegando no final da reta, mistura 1, 304 quilômetros, quase 305 quilômetros. Veja que nessa reta gigantesca aqui, eu não sei exatamente quantos quilômetros, mas ela é muito grande, é uma das retas maiores que tem. Meu carro em mistura 1 chegou em 305 quilômetros por hora. Pouca potência no motor, menor a velocidade final de reta. Vamos agora para o vídeo 2 aqui, onde eu fiz o mesmo trecho, e nesse trecho agora eu coloquei a mistura 2. Vamos dar uma olhadinha? Veja que eu já estou na velocidade de reta 4 km a mais, 5, e agora eu passo a 308,9. 308,9 comparado com o que a gente tinha visto anteriormente, na verdade a gente ganhou aí 4 km em velocidade final de reta. Beleza. A gente ganhou 4 km. O que acontece aqui? O motor consome um pouco mais de combustível, mas também te entrega uma velocidade final de reta maior. Certo? Agora a gente vai dar uma olhada qual é a situação no vídeo com a mistura rica. É o mesmo trecho de novo, só estou fazendo ele agora em mistura rica para a gente olhar. Vamos dar uma olhada lá qual é a velocidade que a gente chega. Trezentos e 311,7. Veja só, quer dizer que olha a diferença gigantesca que tem nessa reta daqui. Quando eu estou em mistura 1, eu passei a 304,9, mas dá para 305. E quando eu estou agora na mistura rica, que é 3, eu passo praticamente a 312. Então eu tenho quantos quilômetros? Eu tenho 7 quilômetros por hora de diferença nessa reta, na velocidade de reta final. É uma diferença absurda.
E veja que para a mistura 2, que é a mistura padrão, foi de 8 para 12, né? De 9 para 12. Então seriam 3 quilômetros de velocidade final de reta a mais para a mistura rica. Veja que a mistura rica ela entrega uma potência maior para o seu motor e você consegue, então, com isso, chegar na velocidade final. Acontece que da mesma forma que você não pode, da mesma forma que você não pode ficar a sua corrida toda usando apenas o modo 2, que é o modo padrão, você também não pode ficar a todo momento utilizando a mistura rica. Primeiro motivo mais óbvio por que você não pode fazer isso, porque seu combustível não vai durar toda a prova. O seu combustível vai acabar muito antes do que você tinha previsto, certo? Então você não vai ter combustível suficiente para fazer a corrida. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, e esse é um problema que você vai precisar administrar, e é bom você saber. Quando você coloca a mistura rica, pensa comigo, o carro entrega mais potência para o motor, o que significa que o motor trabalha numa temperatura maior, ele trabalha mais, ele é mais exigido, isso faz com que a temperatura dele aumente. Então você vai começar a perceber no painel do MDF, que eu vou mostrar aqui agora também, qual é esse painelzinho para vocês ficarem bem atentos com isso, que quando você coloca a mistura rica, o painel aqui que mostra as temperaturas vai mostrar um aumento rápido da temperatura do motor do carro. Então, por exemplo, eu estou aqui em mistura rica, certo? Meu motor aqui ainda está verde, ainda em 96, mas veja como já começa a aumentar bastante. Eu estou em mistura rica. Podem observar aqui, ó. Vamos dar umas voltinhas em mistura rica aqui e acompanhar o que é que acontece com a temperatura do meu motor. Olha como ele já está ali, 104, ele ainda vai aumentar mais. Não é o problema aqui ainda não. Vamos dar umas voltas aqui e ver o que acontece com o meu motor. 115, 116. Veja aqui na reta como aumenta bastante a temperatura. Ele vai começar a esquentar, vocês vão perceber isso. 119, 120. Veja que em uma volta eu aumentei quase 30 graus a temperatura do motor. E eu não estou nem falando aqui em relação ao combustível, né, que vai acabar. Eu estou falando em relação à própria temperatura do motor para vocês verem o que começa a acontecer. Veja que agora o MDF, o painelzinho ali, já está começando a mudar da cor verde. Quando eu me aproximo de 120 graus, 125 graus. Vejam que ele está passando de um verde para um amarelo. E nesse momento aqui, quando o seu carro chega nessa temperatura de 125 graus, e que o motor começa a ficar com a coloração amarela, significa que mesmo que você esteja na mistura 3 agora, o seu carro está superaquecido e por esse motivo você não vai conseguir ter o mesmo rendimento, a mesma potência no motor. A partir desse momento aqui, o seu carro ele começa a perder velocidade e rendimento. Você não consegue ter mais tanta potência no motor. Então, o segundo problema que a gente acaba de ver aqui é que quando eu utilizo a mistura rica por muito tempo, o que acontece? O meu motor ele aquece bastante e isso faz com que eu perca muito rendimento. Vamos só ver se ele aquece mais aqui. Eu já acho que é capaz de acabar meu combustível, mas vamos ver. Cento e vinte e sete, 128 vai aumentar. Bom, vocês perceberam que o meu MDFzinho ali, onde mostra a temperatura do meu carro, do meu motor, ele aumentou bastante. Ok, esse é um grande problema que você vai enfrentar quando usa a mistura 3. Então a gente já viu que os benefícios da mistura 1, mistura 2 e da mistura 3.
certo? Benefício da mistura um, economia de combustível. O que não é um benefício, o que é o contra da mistura um, é que ela vai retirar a potência do teu carro. Qual é outro benefício da mistura um? E a gente vai começar a ver agora aqui também. É, quando você coloca a mistura um, ela ajuda a resfriar o motor do teu carro. Então você faz, opa, se eu uso muito a mistura 3, em alguns momentos eu vou precisar usar a mistura 2 para fazer essa compensação. Ok? Mistura 3 entrega muito mais potência, mas aquece muito mais teu motor e também consome muito mais combustível. Mistura 2 é aquele mistura padrão ali, utilizo ela muito pouco. Eu sempre fico trabalhando entre as misturas um e 2. Agora, beleza. A gente já entendeu o que são cada mistura, o que é que cada mistura pode contribuir, o que é que ela traz de malefício para a tua pilotagem, para o teu carro. Ok, agora como fazer a administração, efetivamente o gerenciamento? Em qual momento eu devo colocar a mistura um, que vai me economizar combustível, vai retirar um pouco de potência do meu motor, mas também em compensação vai resfriar? Em qual momento eu devo colocar a mistura 3, que vai me dar mais potência, mas vai consumir mais combustível e vai também aquecer o meu motor mais rápido? Beleza? Resumidamente é o seguinte: existem setores da pista que são setores muito rápidos, com retas longas, que precisa de uma velocidade, principalmente velocidade final de reta maior. Então, nesses setores onde eu tenho um desenvolvimento de velocidade por um tempo considerável, por exemplo, a reta de Interlagos, essa própria reta do Vietnã que a gente viu, aqui em Silverstone a gente tem duas retas também bastante longas que a gente consegue ativar a mistura 3. Para quê? Para que o meu carro tenha potência total para entregar a maior velocidade final de reta que eu puder. Veja que se eu não faço administração e gerenciamento do combustível, o que é que vai estar acontecendo? Eu estou ali na mistura 2 e se eu estivesse no Vietnã, eu estava perdendo 4 km na reta. 4 km na velocidade final de reta, o que vai fazer uma diferença absurda se você for fazer uma corrida de 50%, 100%, enfim. À medida que você vai passando as voltas, você vai vendo o piloto da sua frente que faz o gerenciamento de combustível correto, aumentando a distância, você não sabe. Então, quando utilizar a mistura 3, quando você tiver em situações que você está numa reta, que você precisa de muita velocidade no carro. Agora, sempre atenção que vai fazer a mudança do combustível para a mistura 3, lembrar de tirar da mistura 3 quando você não precisa da velocidade máxima, da máxima potência no seu motor. E quais são as situações que você não precisa da potência máxima no seu motor? São essencialmente naqueles setores, naqueles locais onde existem muitas curvas e onde o carro não consegue desenvolver muita velocidade. Então eu saio de uma curva, tem uma pequena reta, mas eu já vou entrar em outro trecho de curva, é um trecho de lento, um trecho de velocidade baixa. Então não preciso de potência total no carro. O que é que eu faço nesse momento? Ativo a mistura 1 e nesse momento eu vou economizar combustível, resfriar meu motor e vou entregar menos potência nele também, mas também não preciso de potência ali máxima, porque eu estou me preocupando mais com as curvas. A minha preocupação ali maior vai ser fazer modulação do meu freio, do meu pedal de freio corretamente, fazer a tangência da curva da melhor forma possível. É aí onde eu vou ganhar tempo e não colocando mistura rica para entrar numa curva mais rápido. Então, a gente já aprendeu aqui o que? Vou entrar em setores de velocidade baixa, deixo em mistura 1 que vai retirar a potência do meu motor, mas também vai esfriar o motor e reduzir o consumo. Vou entrar em setores da pista onde eu preciso de velocidade alta, preciso de potência no motor. Ativa a mistura 3, que vai consumir bastante combustível, vai esquentar também esse motor, mas eu vou conseguir agora fazer a administração entre a mistura 1 e a mistura 3. Para mim, eu gosto sempre de administrar 1 e 3, 1 e 3. Raramente eu coloco no 2. Às vezes é quando eu troco a mistura, eu boto no 2 sem querer, não vejo e logo depois eu passo para a mistura certa. Mas essencialmente eu sempre uso um ou três. Ou eu estou no 1, ou eu estou no 3. Ou eu estou no 1, ou eu estou no 3. Aí você vai perguntar agora, é, como é que é esse gerenciamento na prática? Né? Eu estou separando aqui um vídeo do... Deixa eu colocar aqui, um vídeo de uma etapa que eu fiz no campeonato da LOF, para trazer aqui para vocês a ideia de como é esse gerenciamento. Obviamente, vocês já devem estar se pensando, já devem estar se perguntando: bom, se eu vou fazer o gerenciamento, quer dizer que eu vou ter que setar no meu controle, no meu volante, um botão, né, um botão onde eu vou aumentar a mistura e outro diminuir a mistura. E, consequentemente, se eu vou ter esses dois botões, eu vou precisar mexer neles para aumentar e diminuir, e vai ser mais um controle que eu vou precisar ter
durante a corrida. É verdade, é mais uma variável que você vai ter que se preocupar, mas isso daí, com o treino, você consegue automatizar também esses movimentos. Vocês vão ver que, aparentemente, o que parece ser muito difícil não tem essa dificuldade toda. É, deixa eu entrar aqui nesse vídeo. A gente não precisa se preocupar agora, nesse momento, com o som. Eu, inclusive, botei aqui em um trecho qualquer do vídeo, mas eu quero justamente que vocês reparem. Deixa eu só sair aqui e ver se está aparecendo o vídeo para vocês certinho. Beleza. Vou fazer a transição aqui para vocês verem e vou comentando. Observem aí o meu painel MDF como ele está. Observem que eu coloco mistura 3 na reta. Vejam o setor aí, Zandvoort, pista da Holanda. Mistura 3, entro num setor de baixa, coloco mistura 1, aqui eu não preciso da velocidade máxima, estou em mistura 1, economizando, diminuindo a temperatura do motor. Aí coloquei a mistura 3, você nem precisaria. Aqui acredito que eu mantenho mistura 1, boto mistura 3 de novo. Veja que eu fico trabalhando, mistura 1, mistura 3, mistura 1, mistura 3. Aí você vai perguntar, mas você não falou que em setor de baixa você precisa trabalhar bem a questão da mistura 1 para você economizar combustível? Especificamente nessa corrida, vocês vão perceber ali que eu estou com 3 voltas extras, e você ficar com 3 voltas extras no carro é muito combustível. Provavelmente teve uma bandeira amarela anteriormente aí, e eu estava querendo queimar um pouco mais de combustível para deixar o meu carro mais leve. Mas a administração de combustível que vocês precisam ter é justamente essa. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui mais para frente, para a gente observar como é que é essa administração. Teve outro safety car, então na volta 16, ó, mistura 3. Troquei para mistura 1 e entrei. Veja que no final das minhas retas, eu reduzo para mistura 1. E o ideal é que você passe para mistura 3, principalmente se você está jogando sem assistência de tração, que você só aumente a mistura depois que você já tracionou bem o carro na saída da reta, na saída da curva, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco a 3 e traciono. Eu já consigo ter mais um controle do carro para não distracionar, mas se você ainda está começando, você pode tracionar o carro na mistura 1, que tem menos potência, menos possibilidade desse teu carro distracionar. E aí quando você tracionar certinho, você engata, você coloca a mistura rica, que é a opção 3. Então você vai precisar aprender a fazer esse gerenciamento aí de combustível que vocês estão vendo na corrida. Observe agora, estou atrás do piloto aí, Bruno, e estou querendo chegar perto dele. Mistura rica atrás dele para tentar me aproximar. Agora um detalhe, se eu tiver atrás de um carro, atenção, uma dica muito importante. Se eu tiver atrás de um carro que ele é, ele é mais, repetindo, se eu tiver atrás de um carro que ele é mais lento do que eu, mas não estou conseguindo ultrapassar ele, eu estou forçando, mas estou perdendo muito tempo. O que é que eu posso fazer nessa situação para não ficar desgastando o equipamento, superaquecendo o motor? Porque vocês sabem, quando a gente fica atrás de outro carro, o motor aquece muito mais rápido. O que é que eu posso fazer? Se eu estiver indo mais rápido que ele, boto ali a mistura 1, economizo equipamento e vou acompanhando o pace dele até chegar o momento que eu tenho a oportunidade de ultrapassá-lo. Eu coloco a mistura 3 e faço a ultrapassagem. Porque se você fica mistura 3 a hora toda, tentando ultrapassar, tentando avançar para cima do carro, colocando de lado, você vai desgastar pneu, que é outro assunto depois que a gente vai falar em outro momento, e além de pneu, você vai superaquecer motor e gastar um combustível que é desnecessário. Então, se está atrás de um carro que está mais devagar do que o teu e não é a hora de ultrapassar, deixa na mistura 1, é a melhor opção. Ok? Então veja, ó, entrei na curva, mistura 1, relargada aqui do safety car, já estou em mistura 3, veja que tiveram vários safety car aqui nessa corrida. Então, relargada, mistura 3, ativo o DRS. Perceba que no final da reta, antes de entrar na reta, o que é que eu vou fazer? Reduzo para econômica, contorno toda a curva em econômica. Na saída de curva, aumento para mistura rica. Vou chegar novamente na entrada de curva, já reduzi para mistura econômica. Na saída da curva, mistura rica. E vou até o próximo trecho, onde eu vou precisar reduzir para mistura econômica de novo. Mistura rica. Novamente agora, mistura econômica, e faço praticamente esse trecho todo aí, mistura econômica,
botei a rica, como eu disse para vocês, porque eu estou com 3 quilos, 3 voltas e meia extras, né? É um excesso de combustível aí, e aí você vai precisar queimar esse combustível. Então a gente pode até falar de outra dica. Se você fez um gerenciamento de combustível muito conservador, que você acabou ficando com volta extra demais, o que é volta extra demais? Mais de 2 voltas, já está metade da corrida, você está com 2, 3 voltas extra de combustível, você pode começar a utilizar mais o botão de mistura rica para você começar a queimar mais rápido esse combustível, porque também muito combustível deixa teu carro mais pesado, que deixa ele consequentemente mais lento, certo? Agora, um detalhe importante, qual é, e aí eu vou parar aqui o vídeo para a gente voltar aqui para a minha câmera, qual é, você pode perguntar, toneladas, a quantidade de combustível ideal que eu utilizo na minha configuração antes da corrida, né? Todo mundo sabe que quando a gente chega, deixa eu até abandonar aqui a sessão, vou mostrar para vocês. Todo mundo sabe que quando a gente vai iniciar uma corrida no Fórmula 1, a gente abre o painelzinho ali de estratégia e o engenheiro basicamente pergunta para a gente qual é a quantidade de combustível que a gente vai querer utilizar na corrida. Essa parte de gerenciamento do combustível, setar a quantidade de combustível, que pode ser em quilos, né, que você vai falar, ou em voltas, eu digo voltas extras que você vai utilizar, é extremamente importante porque isso está estritamente ligado ao seu gerenciamento de combustível, ao seu consumo de combustível. Então, se você é uma pessoa que consome muito combustível, você talvez precise fazer o quê nesse momento aqui? Ah, não acredito que ele nem carregou. Então, enfim, ele não carregou aqui onde eu coloquei. Deixa eu sair. Eu já sei até o que eu vou fazer. Deixa eu vir aqui numa corrida. Deixa eu ver se eu tenho alguma corrida salva. Ah, eu nem tenho corrida. Só porque eu disse que eu queria ver se eu tinha uma corrida salva aqui, eu não tenho para mostrar para vocês agora. Mas enfim, o que é que a gente vai precisar fazer nesse painel quando ele pede lá, pergunta qual é o combustível, a quantidade de combustível que você quer utilizar? Nesse momento você vai, dependendo do seu consumo, que você precisa conhecer, e aí de fato você vai precisar conhecer o consumo de combustível que você tem, você vai setar lá se você quer para uma volta, para 2 voltas a mais. Eu estou conversando aqui tentando encontrar exatamente o momento aqui, só um pouquinho que eu vou achar. Não tem, mas enfim, vamos deixar para lá. Então, vai abrir a opção onde você vai escolher qual é o pneu que você quer. Desse pneu que você quer, você vai fazer sua estratégia de pneu e você vai determinar ali quantas quantas voltas, né, você quer de combustível extra. Você escolheu isso, você vai precisar treinar. Ah, qual é a minha dica? Meu consumo de pneu, inclusive, eu sempre meu consumo de combustível. O meu consumo de combustível, embora eu faça um gerenciamento, ele é alto, então eu sempre coloco combustível para voltas extras. Existem pilotos que conseguem correr muito rápido, têm um traçado muito acertadinho, fazem modulação do pedal do freio de uma forma excelente e conseguem sim correr apenas utilizando uma mistura de combustível devendo volta. Então, se a gente está num circuito de 30 voltas, eles botam combustível suficiente para 28, para 29 voltas e vão, durante a corrida, utilizando bastante a mistura fraca para recuperar esse combustível. Eles compensam isso com uma pilotagem muito correta, muito assertiva nas curvas, na frenagem, na reaceleração, e aí eles conseguem sim economizar o combustível. Isso dá um benefício a eles de terem o carro mais leve e conseguirem andar um pouco mais rápido. Obviamente que você tem que estar muito seguro dessa estratégia, porque você vai ter que acertar muitas essas curvas, estar sempre andando perto de outros carros para você não ficar fora da zona de DRS, para você tentar ficar sempre usando o vácuo do veículo da frente, mas é uma opção. Você pode treinar e ver como você se adequa. Eu sempre utilizo combustível extra, porque eu uso muito mistura rica. Né? Eu tento usar nos setores de baixa
a mistura econômica, mas utilizo bastante a mistura rica, tanto na reta como em saída de curvas, como vocês viram nos vídeos. Aí vocês vão perguntar, mas qual é a configuração ideal para quem usa controle, para quem usa volante, qual é a configuração que você indica para cada tipo de pessoa? Bom, quando eu jogava contra o controle, eu já fazia sim a mistura de combustível, agora eu devo confessar que nessa época eu ainda usava algumas assistências, então eu usava assistência de marcha automática, o câmbio, controle de tração médio, usava linha, mas o que é que eu quero dizer? É que como eu usava marcha automática, eu não precisava passar as marchas, então eu tinha. Talvez quem use marcha manual no controle precise adequar algum botão do gerenciamento de combustível. Mas qual é o gerenciamento de combustível que eu fazia e ainda faço eu aumento a mistura no triângulo, seja controle ou volante, e diminuo a mistura no bola. Então, para quem pilota, eu estou pilotando aqui com a minha mão, eu seguro meu volante aqui. Eu estou virando. Então, esse dedão aqui aperta triângulo, aumenta a mistura. Esse dedão aqui aperta bola, diminui a mistura. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Vou entrando numa reta, aumenta a mistura aqui embaixo. Vou chegando perto da curva, diminui a mistura. Faço minha curva, na saída, aumenta a mistura novamente para o 3. No controle era a mesma coisa. O controle está aqui, é triângulo e bola. Então, era aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Ah, isso dá trabalho, eu vou me confundir. No início você vai se confundir, mas com o tempo você vai perceber que essa pilotagem, essa forma, ajuda bastante você a ganhar tempo. Aqui Paulo Vitor está perguntando, comentando, em curvas rápidas que precedem uma reta longa, como a parabólica de Monza, última curva da Espanha, certo? O ideal é deixar no modo 1 e ativar o modo 3 apenas quando iniciar a reta, ou nesses casos o modo 3 é o ideal. Pronto. Quando eu coloco Boa pergunta. Em curvas de alta, o que é que a gente faz em curvas de alta? Por exemplo, a parabólica que você comentou, Paulo. A parabólica, eu costumo, na entrada da parabólica, colocar a mistura 1. Toda vez que eu tenho redução eu tenho uma redução. Eu tenho redução de velocidade. Eu coloco a mistura pobre, né, que é a mistura fraca. Qual é a ideia? Eu utilizo o raciocínio. Eu, naquele momento que eu estou reduzindo, eu preciso de potência total no meu motor. Quando a gente entra na parabólica ali, a gente dá aquela reduzida, né? A gente vem em oitava. Eu costumo jogar a quarta marcha para segurar ali por dentro na direita. Quando eu jogo a quarta marcha ali, eu coloco mistura pobre. Aí engato quinta, sexta, quando eu vejo que meu carro não vai mais distracionar, porque aquela curva ali, se você trouxer um pouco para o meio e acelerar rápido, é capaz de você perder a traseira nela. Então o que é que acontece? Quando eu percebo que eu tracionei bem, o que é que eu faço? Eu já coloco a mistura 3 ali. Qual foi a outra que tu falou? É, Na última curva ali da Espanha, quando tem aquela chicane, a gente passa a chicane, quando eu entro na chicane ali, eu entro antes da chicane mesmo, eu já venho e mistura 1. Quando eu estou em mistura 1 nela, passei a chicane, aí eu já reacelero, coloco mistura 3 e já vou direto em mistura 3. Então, parabólica, eu boto mistura 1 e depois que eu vejo que o carro pegou e que ele está seguro no chão, eu boto a mistura rica. E a mesma coisa depois da chicane ali da Espanha, antes da reta dos boxes. O mesmo raciocínio. O raciocínio que tem que ter é o seguinte: toda vez que seu motor não precisar de potência máxima, você vai entrar na curva, está reduzindo, você precisa segurar o carro para não perder a traseira. Não precisa de potência total, você não precisa da potência máxima. Eu boto mistura 1 e só depois que eu vejo que meu carro está no chão, pé no fundo, aí eu boto as 3. Acho que você fazendo isso aí também vai te ajudar. Dá uma testada. Agora é questão de gosto. Tem gente que ativa antes. O que você precisa ter atenção, na verdade, é porque se você por acaso vai retomar a aceleração, isso eu falo mais para quem está jogando sem assistência, sem o controle de tração. Coloca a mistura 3 ainda no meio da reta e dá uma pisada no acelerador, você corre o risco de rodar, porque é uma potência extra que vai para a roda do seu carro e você provavelmente vai fazer isso por engano, botar o 3, não vai perceber e vai pisar como se estivesse com a mistura 1. E com pouco tempo vocês vão perceber que isso faz diferença. Então, é, ter atenção e ter bastante treino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma dúvida. Beleza. Pronto. Então, o importante, vamos recapitular aqui para a gente chegar nos finalmente e aí a gente responder alguma dúvida que tiver.
Quais são os pontos que você precisa tomar atenção quando você estiver fazendo o gerenciamento de combustível? É verificar a quantidade de combustível que você geralmente consome no seu jogo, na sua pilotagem, para que você não tenha que fazer uma economia de combustível extra durante a corrida, que vai te retirar muito tempo. É você utilizar a mistura econômica em setores de baixa, é entrar em curvas com a mistura econômica, fazer as saídas de curva em mistura econômica e deixar para utilizar a mistura rica depois que seu carro já saiu da curva em setores de alta e onde você precisa de velocidade de reta final maior. Lembrar que mistura rica consome muito mais combustível e esse consumo de combustível também joga muito mais potência para o motor e, consequentemente, superaquece seu motor se você ficar utilizando essa mistura por muito tempo. Lembrar que se você verificou que a mistura, se que o seu motor está muito quente, você pode começar a utilizar um pouco mais a mistura 1, que é econômica, que vai resfriar teu motor e devolver uma potência, a potência correta para ele. É importantíssimo esses pontos. O que vocês precisam fazer agora é treinar bastante essas dicas, treinar bastante esse mecanismo de você trocar as marchas, aumentar a mistura, você diminuir a mistura, para que você entre na corrida com segurança e para que não aconteça o que já aconteceu muitas vezes comigo, que era o quê? Eu ficar faltando 3, 4 voltas para acabar a corrida, porque eu esqueci a mistura rica ligada, porque eu fiz um gerenciamento incorreto, eu simplesmente devendo 2 voltas. Quer dizer, a corrida tem 30 voltas e só tinha combustível para 28. E eu não sou um cara que sei economizar combustível, eu sou um cara que consome combustível. Para vocês terem ideia, eu corro com um amigo que eu sempre saio com 2 voltas a mais e ele geralmente sai com a quantidade de voltas exatas. E vai chegando no final da corrida, ele tem uma volta extra e eu estou com 0,5 voltas extra. Quer dizer, eu consumo muito mais combustível que ele. Beleza? Rogério está perguntando aqui. Para quem é noob e que só quer brincar no modo online, participar compensa participar ou compensa praticar isso? Eu acho que noob, para quem está iniciando e quer brincar no modo online, veja, se você quer brincar, você tem que brincar de uma forma que torne o seu tempo mais prazeroso possível. Eu também comecei jogando Fórmula 1 brincando, mas aí a brincadeira, pô, eu quero aprender isso aqui, como é que faz isso para eu treinar? Como é que faz agora para melhorar isso daqui. Então é uma brincadeira para mim que foi sendo gostoso aprender isso, aprender gerenciamento de combustível, como economizar pneu, como fazer redução de marcha corretamente, modulação do pedal do freio, como tirar meu traçado, onde ver quais são as referências que eu preciso ter na pista, como é que eu faço uma ultrapassagem, qual a rotação ideal do motor para eu iniciar a largada. E para mim foi prazeroso. Mas se não for prazeroso para a pessoa, não tem problema nenhum também. Você vai jogando no modo online da forma como lhe dá prazer. No final das contas, você tem que fazer o que te agrada. Você não precisa estar tentando aprender coisas que, na verdade, você está ali no seu momento de relaxamento para estar se estressando, né? Então, eu acho que para quem quer só brincar, para mim eu também brinco aqui. Para mim isso é um divertimento, por mais que eu tente aprender sempre mais, é um divertimento e eu sempre quero aprender. É coisa minha. E quem não quiser também, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai de cada um. Mas é muito difícil o cara que está jogando ali Fórmula 1 não querer melhorar. Vai chegar um momento que a pessoa vai querer melhorar e vai ser importante sim aprender esses detalhes que fazem diferença. Paulo falou aqui, entendido. E em uma situação onde meu motor está superaquecido e eu vou entrar em uma reta longa e estou sob pressão de um carro atrás, compensa manter a rica e superaquecer ainda mais meu motor para tentar manter a posição ou voltar para a mistura econômica para não aquecer ainda mais e deixar o carro de trás passar. Tudo, na verdade, Paulo, são situações de corrida que você vai precisar analisar. Agora, você está disputando a prova, você sabe que tem condições de resfriar esse motor, porque assim, a perda de. Você vai perder rendimento no motor, mas não é um rendimento que você vai sair de 320 km para ficar andando a 280. Você vai reduzir um pouco o seu rendimento. Então, assim, você está disputando posição, eu não costumo, eu não costumo botar em mistura econômica. Na disputa de posição, eu vou tentar utilizar a mistura rica a hora toda, principalmente se eu estou defendendo essa posição. Agora, se a gente está naquela situação que eu estou atacando, eu vou esperar o melhor momento. Aí eu espero o melhor momento como? Economizando equipamento. Eu boto na mistura 1, fico esperando um momento que meu carro esteja mais com a tração melhor, que eu saia melhor de uma curva, que eu entre na reta com a tração melhor para ultrapassar ele. Coloca 3 e passo. Agora, se eu estou defendendo, eu vou defender com unhas e dentes, tudo que eu tiver.
Agarrar, mistura 3 se eu tiver DRS, ativa o DRS e tenta para economizar onde? Utiliza mais tempo a mistura 1 nas curvas e setores de baixo. Então, coloca a mistura 1 lá e deixa teu motor recuperar a temperatura. Agora não vai, eu não costumo defender posição utilizando mistura 1, não deixo passar. A não ser, por exemplo, estou pensando em situações aqui que podem acontecer. Por exemplo, eu sei que tem um carro que está atrás de mim, que ele tem um pace muito melhor que o meu. Eu estou falando pace, é o quê? É um ritmo de prova mais rápido. Por exemplo, eu costumo virar, inclusive foi a prova que eu fiz no Brasil, eu fiz a corrida de 25%, meu pace estava ali em 1,91, 1,92 as voltas, né? 1,91, 1,92, 1,91, 1,92, 1,93 nos treinos. Então ali é meu pace. Se chega um carro atrás de mim que está no mesmo pace que eu, meu motor na frente está superaquecido, mas eu estou na frente dele, eu vou brigar, misturo 3, vou usar DRS, vou usar DRS não, vou usar o RS, vou tentar evitar essa ultrapassagem. Agora vamos supor que ao invés disso, esse cara chega atrás de mim e ele está com um pace de, vamos exagerar, 1,84, 1,84, 1,83. Tem gente que roda esse pace, tem uns caras que são monstros. Aí vê, eu tô o que é que está acontecendo? Ele está chegando com muito mais ação em cima de mim, porque o pace dele está virando essas voltas uma atrás da outra muito mais rápido. Eu estou começando a querer me defender de um cara que está muito mais rápido do que eu. O que é que, e estou começando a fazer o quê? Ficar desatento com o traçado, porque você quando vai defender posição, o que acontece? Você começa a fazer traçado diferente, provavelmente você vai travar uma roda, você vai distracionar na saída porque você vai querer dar o pé antes, então você começa a se atrapalhar na tua pilotagem. Acaba que o superaquecimento do motor não é nem o problema principal. Então, nessas situações onde vem um carro com pace muito maior, eu não vou, obviamente, abrir. Eu não vou abrir para ele passar. Mas se ele colocar de lado, conseguiu fazer a tangência da ultrapassagem, eu não vou dificultar tanto, porque eu posso o quê? Me aproveitar desse pace melhor dele e tentar utilizar o vácuo dele. E aí nessa hora que eu vou para o vácuo dele, atrás dele, eu tento trabalhar de repente uma mistura padrão 2, uma mistura pobre, uma mistura 1, para que eu consiga recuperar a temperatura do meu motor, mas também acompanhar ele, tentando utilizar o DRS, asa móvel. Né? Então são situações aqui sim que você precisa analisar durante a corrida. Mas se for para defender posição, o cara no mesmo ritmo, principalmente tá chegando no final de prova e deixa estourar. Não estoura o motor, mas eu costumo não me preocupar com isso no final, porque eu tenho que dar tudo que o carro pode dar. Tenta resfriar só nas curvas. Beleza. O Rogério está falando aqui. Estou jogando modo carreira e haja motor para mim. Tá tudo pegando fogo. Pois é, tenta trabalhar isso, Rogério. Se você tiver vontade, como a gente falou aqui, é só se for da tua vontade, tenta se divertir, mas eu acho que você está com interesse porque tá vendo o carro, o motor quase vermelhinho, né? Entrou nas curvas, diminui para mistura 1. Foi para a reta, bota mistura 3. Você vai precisar trabalhar justamente essa mecânica aqui de alterar as misturas, né? E isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui na. Marcelo está perguntando quanto tempo leva para se adaptar do controle para o volante. Pô, Marcelão, a gente estava naquela época treinando do controle para o volante. Eu peguei o controle, eu joguei controle até setembro, não foi isso que a gente estava treinando? Setembro, outubro, eu acho que novembro eu estava rodando já nos tempos do controle, um pouquinho mais rápido já. Mas aí também depende daquela situação. Quanto tempo de treino? Eu lembro que foi uma época que eu treinei bastante, umas 4, 5 horas. Começava a jogar 8 horas da noite e até meia-noite treinando. Então, essa adaptação aí vai depender do tempo de treino que você tem. Agora você já era para ter pego seu controle ou seu volante ou faz tempo, deixar de manhã aí e vir treinar para jogar com a gente de volante e sem nenhuma assistência. O Rogério está falando aqui, não sei se é configuração, mas não tenho acesso para trocar as misturas. Você sabe o comando? Pronto, Rogério, eu tenho lá no canal do YouTube da gente, tem assim um vídeo que são todas as configurações que você pode setar nas configurações de controle de volante. E aí eu mostro a minha configuração, como é que eu setei. E aí eu vou sugerir, eu vou até passar aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui esse vídeo, que eu já deixo disponibilizado aí no link no Facebook para tu olhar, que aí você vai ver qual é a configuração e como faz para mudar cada uma delas. Deixa eu encontrar aqui. Pronto, achei. Facebook. Paulo está perguntando aqui: você sabe mais ou menos quantos quilômetros o carro perde com o motor superaquecido e nessa situação ele queima mais combustível?
Pronto, Paulo. Eu acho que você chegou um pouquinho depois, mas no início da live eu mostrei a comparação na pista do Vietnã, que eu não sei se você já correu nela, é uma pista que tem uma reta muito longa. E naquela reta longa, na mistura econômica, ele chega a 304, quase 305 km por hora. Na mistura padrão, ele faz a 308, quase 309. E na mistura rica, ele chega a 312 km por hora. Então, veja, da mistura econômica para a mistura rica, são 8 km por hora na velocidade final de reta que o carro tem de diferença. E numa reta gigantesca como aquela do Vietnã faz bastante diferença. Imagina isso durante 10, 20, 30 voltas. É uma mistura absurda, uma diferença absurda. Aí tu me pergunta, quando o motor superaquece, ele queima mais combustível? Minha experiência, o que eu tenho visto é que ele queima a mistura rica, queima a mesma quantidade de combustível padrão, só que o que acontece? Tem um rendimento menor quando o motor superaquece. Então tu vai estar queimando muito combustível e porque o motor já está superaquecido, ele vai te entregar menos potência do que deveria dar. Não, não consome mais combustível porque está aquecido. Beleza? Pessoal, as dicas basicamente eram essas. O Paulo, se ficou com dúvida em relação a essa questão da velocidade, volta um pouquinho aí o vídeo, no início lá que a gente mostrou essas diferenças de velocidade. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Eu vou dar mais 2 minutinhos aqui, porque tem um delay aqui no vídeo, para chegar alguma mensagem. Se não chegar, eu vou encerrar a live, vou agradecendo já a presença de todos vocês que estão aí no Facebook, no YouTube e na Twitch, assistindo a live. E já falar para vocês que o próximo encontro da gente é domingo. Domingo eu vou fazer o guia de pilotagem da pista dos Estados Unidos, então vocês podem ficar aí ligados. Se inscreve no YouTube, se inscreve no Facebook para acompanhar as postagens. Tem o nosso Instagram também, então vocês já dão uma seguida por lá para não perder nenhum conteúdo. Nosso próximo conteúdo já é, como eu disse, guia de pilotagem nos Estados Unidos. E por hoje era isso que eu queria falar. Então, treinem bastante, mistura de combustível, gerenciamento do combustível, vai fazer muita diferença na corrida de vocês. Vocês vão começar a perceber como o carro de vocês vai conseguir ser mais rápido, como vocês vão conseguir retirar, de repente, diferença para aquele piloto que estava na tua frente, não sabia de repente o que era que estava acontecendo, qual era a diferença que tinha entre vocês e ele, você e eles. Então é isso. Um grande abraço do Toneladas, do Academia do AV, e nós nos vemos agora num domingo. Até lá.